A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos nos pôr de pé? Louvado seja Deus, você está no dia D da IBD. Nós já começamos aí o dia, com algumas atividades. Estou vendo aí que muita gente está sendo atendida. Agora, venho pedir aos amados irmãos para chegar aqui para o nosso bloco aqui à frente. Nós estaremos partindo para um novo momento agora, que é o momento da aula. Nossa lição é a lição de número 12. Peço os irmãos que estão aí no trabalho. Agora nós vamos parar os atendimentos. Alô? Opa. Somente quem já está sendo atendido, depois vamos direcionar os nossos amados irmãos aqui para frente. Amém? Está falhando um pouquinho, Jorge. Vamos orar. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pelo Teu mover nesta manhã, Senhor, em nossas vidas. Porque nós, como seres, Senhor, sociais, precisamos também, Senhor, ter atendido em nossas necessidades. Ó Pai querido, exercer a nossa cidadania, manifestar a nossa fé, porque o Senhor é um Deus que também esteve em sociedade. Agora, Deus, fala poderosamente nesta lição aos nossos corações, manifesta a Tua glória, como já tem manifestado nesses últimos dias de conferência, ó Deus. Se conosco nesta manhã, eu te peço e te agradeço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Aplauda o Senhor. Já peço aos obreiros que distribuam os envelopes. Saiba nesta manhã, você que está semeando no reino de Deus, você está semeando em boa terra. É uma terra que é frutífera. Você hoje pode não ter fruto da sua semente, mas o Senhor é um Deus recompensador, é um Deus que não tem deixado o seu povo mendigar o pão, nem passar necessidade. Então, saiba nesta manhã que hoje você não vê, como está lá em Eclesiastes 11, lança a tua semente sobre as águas, mas depois de muitos dias você verá o fruto daquilo que você semeou. Oferte liberalmente na casa de Deus.
Erga a sua semente, apresente ao Senhor. Louvado seja Deus. Oremos, soberano Deus, eterno Pai. Eis aí, Senhor, diante de Ti, ó Deus, um povo que tem sido liberal no Teu reino, ó Deus. Prospera, Senhor, a semente dos Teus servos. O lugar que pisar a planta dos pés dos Teus filhos, Senhor. Abençoa, ó Deus, tudo aquilo que os Teus servos tocarem, Senhor. Prospera os Teus planos, projetos, ó Deus. Ó Senhor amado, atenta, Senhor, para a oferta dos Teus filhos nesta manhã. Eu te peço e te agradeço estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Passe o envelope à extremidade, à medida que os obreiros forem chegando aí, às pontas. Venho pedir aos amados irmãos, vamos manter aqui somente deste lado, nos manter aqui somente deste lado, para a aula. Hoje nós estaremos junto aí à juventude e os adultos. Por isso peço aí, a partir da mídia para cá, se aproxime, venha aqui para frente, para estar aproveitando ao máximo a nossa lição desta manhã. Hoje as crianças estarão fazendo uma atividade especial daqui a pouco. Isso, vem para cá frente. Enquanto você se desloca aqui para frente, anunciar também que nós temos aí, nas pontas do templo, o bazar da intercessão. Você que trouxe a sua doação, está bem ali na frente a caixinha para colocar a fralda geriátrica e o leite em pó. À noite ainda, creio que nós estaremos recebendo as doações também. Dá tempo da gente levar para a instituição. Você que esqueceu, que não trouxe, traga a sua doação. Amém. Vamos estar recebendo com aplauso pela vida do nosso professor, pastor Rafael Pinheiro. A paz de Cristo a todos e todas. Vou reforçar o pedido aqui do nosso superintendente. Vou pedir. Só tem irmãs. Então, as irmãs que estão do lado de lá, se puderem passar para o lado de cá, para a gente concentrar todo. Tem muita cadeira aqui. A gente poder concentrar aqui nosso apontamento. E aí, agora eu tenho que falar irmãos. Aos irmãos que estão depois da mídia, se puderem chegar para frente ali daquela mesinha, onde tem um computador, onde tem a câmera ali, se vocês puderem chegar um pouquinho mais para frente, porque aí eu não preciso aumentar muito o volume aqui do som, tá? Ah, pastor, já estava quietinho aqui, minha cadeirinha já estava quentinha. É o que eu sei que a gente, né, já te acomoda e fica com a cadeirinha quentinha, eu sei. Faz esse sacrifíciozinho pelo seu amigo pastor Rafael, para poder me poupar, porque eu também não estou... Pastor Rubens vem falar comigo aqui, não está muito 100%, eu também não estou muito 100% hoje não. Hoje eu estou uns 75. Mas acho que dá para o gasto. 75 dá para o gasto. Dá para o gasto. Mais uma vez, a paz de Cristo a todos. Amém? Tem muita cadeira aqui. A gente poder concentrar aqui nosso apontamento. E aí, agora eu tenho que falar irmãos. Aos irmãos que estão depois da mídia, se puderem chegar para frente ali daquela mesinha, onde tem um computador, onde tem a câmera ali, se vocês puderem chegar um pouquinho mais para frente, porque aí eu não preciso aumentar muito o volume aqui do som, tá? Ah, pastor, já estava quietinho aqui, minha cadeirinha já estava quentinha. É o que eu sei que a gente, né, já te acomoda e fica com a cadeirinha quentinha, eu sei. Faz esse sacrifíciozinho pelo seu amigo pastor Rafael, para poder me poupar, porque eu também não estou... Pastor Rubens vem falar comigo aqui, não está muito 100%, eu também não estou muito 100% hoje não. Hoje eu estou uns 75. Mas acho que dá para o gasto. 75 dá para o gasto, dá para o gasto. Mais uma vez, a paz de Cristo a todos, amém? Glória a Deus. E especial, que a gente vai falar de um escritor também especial. A gente vai falar um pouco, já temos falado a respeito dos evangelhos, já temos falado a respeito de João, e vamos reforçar hoje aqui um pouco sobre ele, na lição de número 12. Se você tiver, eu acho que você tem, sua revista aí, a revista de número 12. Lição de número 12.
Feliz de ver a igreja bonita, assim, ornamentada, né? Coisa linda. Coisa linda de Jeová. É bom. Bom, então, pedi para estender aí as atividades da conferência. Então, encerra hoje à noite a conferência da intercessão. Se você tiver disponibilidade, esteja aqui às 18h30. Pastor Rodrigo Fortes, um amigo que já esteve aqui uma vez, já me disseram, eu nem pude estar quando ele veio, mas me disseram que foi bênção demais. Está de volta, ele vem, se não me falha a memória, vem do Mato Grosso. Vou pregar uma palavra aqui hoje. Lição de número 12, João, as declarações do Filho de Deus. Eu vou pedir para você abrir aí, se você não tiver a sua revista, abrir na Bíblia de João 8, do 58 ao 59. Como nós estamos em jejum, alguns irmãos fazendo jejum nesse período de agora, né, de meia-noite ao meio-dia, outros fazendo de 19 às 7. Então eu vou pedir para você me ajudar aqui. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, porque senão eu não chego até o final da lição. Tá? Vamos fazer uma leitura alternada, na verdade. Né? Não, responsiva. Alternada de 1 em 1, essa é a responsiva. Eu leio aqui o 50, a igreja lê o 51, e assim a gente vai alternando até o 59. Diz assim o texto, João escrevendo. Relato de Jesus, né? Eu não busco a minha glória, a quem busque e julgue. 51. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual dizes que é vosso Deus. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O texto áureo que dá uma luz à nossa lição é áureo, né? Áureo, todos têm ciência desse termo, áureo? Vem de ouro, vem de brilho, né? Vem de luz. É um texto que reluz sobre essa lição, apesar de não ser o texto estudado, mas está em João 14:6, texto que todos nós conhecemos. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso. Inclusive, o elemento químico ouro é AU na tabela periódica, é aurum. Por isso que é áureo, texto áureo, texto dourado, texto que reluz. Aqui, essa lição, ela é muito simples, de simples entendimento, porque ela remete a coisas que a gente já utiliza no nosso dia a dia. Há termos que a gente já tem prática de colocar como usual para nós cristãos. Para a gente é muito comum usar dessas narrativas e assimilar isso como verdade absoluta para as nossas vidas. E eu vou ler aqui um pedacinho da palavra introdutória, de propósito, vou ler aqui, para a gente continuar e discorrer a respeito. O Evangelho de João foi escrito para produzir fé em todas as pessoas que viessem a ter acesso ao texto joanino, fosse pela leitura ou pela escuta, como era costume acontecer na igreja primitiva. Nos primeiros livros neotestamentários, os evangelistas ocuparam-se de registrar muitas histórias provocativas, parábolas, que Jesus contou aos seus ouvintes, com o objetivo de apresentar-lhes o reino dos céus. João, por sua vez, não focou seu livro
não focou em seu livro sequer uma parábola proposta pelo Salvador. Ao contrário, no quarto evangelho, Jesus é o sujeito de todos os seus sermões. Nos tópicos e subtópicos seguintes, veremos que no evangelho de João, Jesus utilizou por 7 vezes a expressão eu sou em sua autorreferência, a mesma utilizada por Deus quando apresentou-se a Moisés no Sinai. O que essa palavra introdutória aqui está dizendo para a gente? Que é comum, a gente lê nos 3 primeiros evangelhos, que são Mateus, Marcos e isso. Em Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver uma narrativa onde Jesus utiliza de elementos de parábola, que são comparativos, que são metáforas, que são cenários, talvez históricos, talvez simplesmente metafóricos, mas utiliza-se destes cenários para expor a sua ideia. Por que Jesus utilizava-se de parábolas? Porque ele pessoalmente pregando a pessoas de duro coração, que esperavam entrar em Jerusalém um Messias todo-poderoso que colocasse Herodes abaixo, que colocasse o César abaixo. Então, a expectativa das pessoas que ouviam era diferente da realidade que se aplicava. Então, Jesus utilizava-se das parábolas para tirar dele próprio a referência, ele tirava ele próprio do cenário e explicava através daquelas parábolas coisas que ele queria que permeasse o coração das pessoas. Ao contrário, João não utiliza-se desses artifícios, dessas figuras de linguagem, porque João está apresentando Jesus às pessoas que não testemunharam aqueles eventos. Diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, que estavam escrevendo um legado para as pessoas, para o povo que conviveu com aquilo, João não. João estava escrevendo um evangelho para pessoas que não participaram daqueles eventos. Então, João, sim, apresenta Jesus, talvez na sua maior expressão terrena, que é como um conquistador poderoso. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver Jesus como centro do Evangelho. Não tem um desvio para apresentar uma história, para fazer um comparativo com o que Jesus quer dizer. Não. João sempre apresenta Jesus como centro da história e como um conquistador poderoso. No seminário, a gente utilizava muito essa expressão, conquistador poderoso, para dizer o que é que, como João apresentava Jesus. E aí cada um dos discípulos que escreveu, cada um dos evangelhos descritos, cada um dos evangelhos, eles apresentam Jesus de uma forma. Como um profeta, como um homem extraordinário, como um homem amoroso, mas João não. João segura a característica de um conquistador, de alguém que vem para colocar ordem na casa, de alguém que vem para tomar os principados da mão do diabo e tornar a reger o universo. É assim que Jesus é apresentado no Evangelho de João. E também nessa palavra introdutória, a gente, na verdade, já acabou falando tudo que é de mais importante nessa lição que a gente vai conversar. Porque essa lição, ele trata Jesus como centro do universo, como centro da eternidade, como eu falei, que é assim que João o apresenta, e Jesus, de propósito, utiliza-se de uma expressão que, desde a época mosaica, é utilizada para apresentar Deus. Você se lembra, você conhece, nós já estudamos aqui em outras lições, você já leu, você já viu novela, você já viu filme, você já ouviu pregações aqui e em outros lugares a respeito da saída do povo de Israel do Egito. Isso é novidade para alguém? Todo mundo conhece essa história, né? E aí, você sabe que Moisés, enquanto estava no deserto, Deus se manifesta a ele através de quê? Como é que Deus se manifesta a Moisés? Paralelo aqui à lição. Por que Deus se manifestou a Moisés numa sarça ardente e não pessoalmente? Alguém saberia dizer? Deus não tem forma. Mas nós não somos a imagem e semelhança dele? Na característica física, não? Há controvérsia, mas vamos seguir. Por que não? Por que numa sarça ardente não? E de uma forma
com forma, né? Porque ele não tem uma forma. Hã? Ótimo, isso, está chegando lá. Fala aí, por favor, pastora Renata. Ela odeia que chame ela de pastora. Não chama ela de pastora, pelo amor de Deus, senão você arruma um problema para mim. Em casa depois. Fulana me chamou de pastora. Não faz isso não, irmã Renata. Chamou de pastora na rua? Não chama não, Raimundo. Pelo amor de Deus, não chama de pastora não. Por favor. Até porque quem manda lá em casa sou eu. Depois dela, lógico, né? Ela passou esses dias aqui, desde quinta-feira, né? Dormiu quinta, dormiu ontem aqui. Eu solteiro em casa. Maravilha, né? Maravilha, a casa é minha. Mas, na verdade, ela, não posso ficar fora de casa não, porque você não sabe dar comida pro cachorro, você não sabe arrumar isso aqui. Eu falei, como que eu não sei? É claro que eu sei, você não sabe, né? Claro que eu sei. A casa está arrumadinha. Você vai ver quando chegar em casa. Está arrumadinha. Vamos voltar para a lição aqui. Até porque discussão de relacionamento a gente tem lá em casa, né? Deixa casar. Então, Moisés contempla a figura de Deus através de uma sarça. Eu acredito mais nisso aí que a Renata falou. Tem outras razões, é lógico, mas assim, a minha conjectura, a Bíblia não é clara nisso. Deus não fala, eu vou me manifestar na sarça por causa disso. É conjectura. Eu imagino porque Moisés não teria condição de contemplar a presença física, a manifestação física de Deus, porque se só de ver ele passar já teve o rosto transfigurado, imagine como é que ia conversar. Como é que Moisés ia ouvir a voz de Deus? Se a voz de Deus, a Bíblia diz que ecoa como a voz de milhares de trovões. Não teria como ele elucidar ou fazer tecer uma linha de raciocínio se não fosse através de uma coisa que para ele fosse comum. E um arbusto para ele era algo comum. Só que não era um arbusto comum, era um arbusto tomado por um fogo que não consumia o arbusto. Que interessante, né? Já viu quando você bota... Aí não está falando que era mato, era um arbusto. Né? Um arbusto também não está dizendo que era um arbusto seco, era uma sarça. Era um pedacinho, era uma planta. Uma planta estava lá, quietinha no canto dela, de repente ela é tomada por um fogo. Já viu quando você bota fogo em planta? O que acontece? Começa a assumir uma fumaça branca, né? Porque toda a água que está retida na planta, mato. Vamos lá, facilitar a sua vida. Ninguém bota fogo em planta, né? Em mato. Bota fogo em mato verde, sabe aquele fogo, aquela fumaçada branca que a gente até usa na roça, né? A gente usava isso para espantar mosquito, né? Não é isso? Quem já fez isso aqui? Tocar fogo em mato para espantar mosquito, né? Hoje em dia a gente usa esses produtos químicos que matam mais a gente do que o mosquito, né? Mas o usual era botar fogo em mato. Mas não tinha isso, porque a sarça não era consumida. O fogo estava lá, envolvia a sarça, mas não consumia. Então Moisés, quando viu, falou, tem algo de diferente aqui. Vou chegar perto para entender. E aí Deus fala com Moisés. Naquele instante, Deus dá uma instrução para Moisés. Moisés, você vai lá, você vai arrancar o meu povo do Egito, você vai tirar todo mundo, vai atravessar o deserto e eu vou mostrar a terra prometida para vocês. Não é isso que acontece? Deus dá essa ordem para Moisés. Moisés, tomado pelos seus temores humanos, que a gente tem, quem não tem medo não é ser humano. Eu tenho medo da minha mulher. Por exemplo, né? Quando eu acordo, já contei para vocês aqui no púlpito, eu saio devagarzinho. Quando eu começo a falar da minha mulher, minha sogra já fica assim, ai meu Deus, tá orando ali, ó. Não deixa ele falar besteira, já conhece. Quando eu saio de manhã, eu saio assim, ó, na pontinha do pé para não acordar, porque se eu acordar é um dragão em cima de mim, então eu fico na minha. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Não tem? Tô brincando aqui, claro que eu não tenho medo da minha mulher, porque lá em casa quem manda sou eu. Só que não. Eu tenho medo de abelha, marimbondo, ou bicho. Assim, eu fico pensando, não pode ter sido Deus que inventou marimbondo. Não pode. Você pensa na abelha. A abelha, ok, é um animalzinho, né, bonito, vai lá, produz o mel, né? Ela faz a fecundação das plantas, pega o pólen de uma, vai lá pegar o açúcar de outra e poliniza a outra. Mas o marimbondo, o que o marimbondo faz, gente? Qual é a produtividade do marimbondo? É um helicóptero do capeta, só pode ser, que só serve para perturbar a gente e picar a gente. Isso, verdade. E o marimbondo deve ter uma semelhança com o capiroto, só pode ser. Ô bicho do mal, eu tenho pânico daquele troço. E eu morava numa casa que eles adoravam fazer casinha no beiral. Aí eu me vestia todo com casaco, moletom, luva de esquiar, aqueles óculos assim de pedreiro, touca ninja, pegava assim,
ficava o pau, tocava lá, pegava o flite. Quando vinha eu já saia correndo, porque eu tenho medo daquele troço. Todo mundo tem medo, tem temores de alguma coisa. Você tem os seus, eu tenho os meus. Tem gente que tem medo, crente, que tem medo de cemitério. Como é que pode isso? Ah, mãe, eu não vou ao cemitério. Pelo amor de Deus, eu vou ao cemitério. Tem que chegar. Se eu for ao cemitério, tem que tomar banho de permanganato quando chegar em casa, porque não sei o que. Né? Mas aí é cada um do seu cada um. Meu avô dizia que a gente tem que ter mais medo dos vivos do que dos mortos, não é isso? E é verdade. E Moisés não era diferente. Imagine você, irmão, ver um negócio desse, uma sarça que está pegando, um arbusto que está pegando fogo, não está sendo consumido, não tem fumaça, não tem nem cheiro de queimado, e de repente, daquele fogo lá, sai uma voz falando contigo. Você não vai ter medo? Ainda manda você voltar num lugar que você fugiu para fazer uma coisa que você não se sente capaz de fazer. Era o cenário de Moisés. E aí Moisés, tomado por esse temor e esse tremor, ele fala, começa a dar um monte coloca um monte de barreiras, um monte de obstáculos, e um deles ele fala, tudo bem, o senhor já falou que eu vou, eu já falei que sou gago, o senhor falou que vai mandar Arão comigo, o senhor falou que vai resolver e tal, mas como é que eu chego lá? Qual o cartão de visitas que eu apresento? Eu vim aqui porque Deus falou comigo. Deus, lá no Egito tem milhares de deuses, como é que eu vou te apresentar? E aí surge uma expressão que a gente usa até hoje, como Deus se apresenta. Moisés, vai lá e diga que o eu sou enviou você. O eu sou. O nome que Deus se apresenta para Moisés é eu sou. Já viram que a gente tem até dificuldade de falar isso? Até porque a gente que é crente, a gente aprende que a gente precisa ser humilde, que a gente precisa entender que a nossa vida é passageira, que as situações acontecem, vão e vêm, posições que a gente está hoje, a gente não está amanhã, situações difíceis que a gente está hoje, a gente não viverá amanhã. Então, por exemplo, a gente usa muito o eu fui, ou eu vou, ou eu estarei, e o eu sou para a gente, né? Por exemplo, você... Quem é homem aqui? Levanta a mão. Quem é homem? Quem é homem? Quem é homem? Então diga, eu sou homem. Ok, essa é uma condição que nunca vai passar. Você vai sempre ser homem, amém? Quem é mulher aqui? Levanta a mão. Então diga, eu sou mulher. Pode abaixar. Essa é uma condição que você tem com você que não vai passar nunca. Você vai sempre ser homem, você vai sempre ser mulher. Amém? Agora, vou melhorar aqui para você entender o que eu quero dizer para você. Quem é rico aí, levanta a mão. Opa. Não, vou. Tá, vocês são muito espirituais. Meu Deus do céu, como vocês são espirituais. Só tem anjo aqui, né? Vou falar o português claro. Quem é rico de dinheiro aqui, levanta a mão, vai. Só o Arnaldo lá atrás. Rico de dinheiro. Eu não vou levantar, não. Eu não sou. Calma. Não muda a conjugação do verbo. Vamos lá, quem é? Agora vamos lá. Quem? Eu não vou usar essa expressão pobre, porque ela já remete a um cenário, né? Entenda, eu vou usar, mas entenda que pobre não é miserável. Miserável é uma coisa. Aqui não tem ninguém miserável. Né? Então, quando eu falar isso, eu não estou dizendo, eu sou miserável. Não. Então, vamos lá. Quem é pobre de dinheiro aí? Levanta a mão. Não, eu sou pobre. Pode abaixar a mão. Mas essa, diferente da condição do homem e mulher que você vai carregar para o resto da sua vida, já nasceu com ela, essa é uma condição que pode mudar. Então hoje você levantou a mão, eu sou pobre, amanhã eu posso fazer a mesma pergunta, quem é rico aí de dinheiro, você pode levantar a mão, amém? Amém mesmo, irmão? Então levanta a mão e diga amém aí. Isso, vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. E aí, você já entendeu onde eu quero chegar, que você é inteligente. Tem coisas que você e vai ser até morrer. E principalmente essa aí. Homem e mulher, você vai ser até morrer. Agora, pobre, rico, com dinheiro, sem dinheiro, feliz, triste, alegre, doente, com saúde, sem saúde, essas coisas você não é. Essas coisas você está. Elas são momentâneas, momentos grandes, porque momento não dá para definir, né? Você define um segundo. Um segundo você sabe qual é a medida de um segundo. Um minuto, você sabe a medida de um minuto. Momento não dá para definir. Momento pode ser momento de anos ou pode ser momento de instantes, de segundos, de minutos. Então, a condição do estar é momentânea. E Deus não diz para Moisés, fala que o eu estou está te mandando, ou eu fui está te mandando, ou eu serei. Não, ele diz uma condição igual essa que eu falei para você, de homem e mulher que você tem para o resto da vida,
É a condicional que ele usa. Essa é a conjugação do verbo que Deus faz. Eu sou, porque ele era, será e é. Ele sempre é Deus. Ele não será Deus, ele é Deus. Deus é, Deus é, Deus é. Sempre. No passado, Deus é. No futuro, Deus é. No presente, Deus é. Por isso que o nome que ele usa para Moisés se apresentar lá para Faraó é eu. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Quando Deus utiliza, quando o Pai, quando o Senhor utiliza essa expressão, já está fazendo aqui no Velho Testamento um tipo de Cristo que João utiliza-se muito bem durante a narrativa do seu evangelho. E aí você vai ver aqui, a gente vai começar aqui a ler, a gente já está até falando, né? Mas João utiliza-se dessa expressão para apresentar Jesus. Engraçado que João testemunhou os mesmos eventos que Mateus. João presenciou os mesmos eventos que Marcos. E as descrições, as narrativas, são completamente diferentes. São os mesmos fatos descritos em alguns evangelhos, mas parece que com uma ótica totalmente diferente. Oi? Isso. Porque, é onde eu quero chegar. Por que é que os mesmos fatos são apresentados com detalhes diferentes? Porque os evangelhos, eles são livros, eles foram pergaminhos destinados a povos distintos, a pessoas de culturas diferentes e de crenças diferentes. Volto lá no começo, por isso que eu disse que o João apresenta Jesus como um conquistador poderoso. Por exemplo, se eu estou aqui com o irmão Sidney, e a gente chega na igreja, a igreja está vazia, chega aqui no templo, e a gente pega um papel para descrever o cenário que a gente está vendo aqui no altar hoje. Talvez o irmão Sidney... Vamos lá, vou fazer esse exercício aqui. Irmão Sidney, o senhor chegou na igreja aqui comigo, aí o senhor chegou e o senhor está ligando para a irmã Sandra e vai descrever como que está a igreja, porque ela está um pouco diferente do que o senhor está acostumado a ver. Como é que o senhor descreveria? Oi, Sandra, tudo bem? Paz do Senhor. Está fazendo o que para comer agora? Bom, a igreja está muito bonita. A igreja está diferente, ela está bem bonita, né? Está bem arrumada, decorada, com bastante flores. Que cores são as flores? Vermelhas? Não, amarelas, entendeu? Mas está muito charmosa. Isso é para Deus, é para honrá-lo, entendeu? Quê? Que horas que eu vou chegar em casa? Não sei, amor. Tá bom. Já estou indo, valeu. Muito obrigado, receba os aplausos da plateia, a participação do irmão Sidney. Muito bem. Esse é crente mesmo, hein? A paz do Senhor, irmã Sandra, ó. Esse cabra é bom, Eu vou me tirar, vou me tirar aqui do ambiente. Vamos fazer agora aqui um outro exercício, vamos lá. Vamos ver quem é que eu vou chamar, eu vou chamar o meu sogro, olha. Aí o meu sogro também chegou na igreja junto comigo, com o irmão Sidney, e vai falar para Gorete o que ele está vendo aqui na igreja de diferente no altar. A paz do Senhor. Minha esposa, eu estou agora no templo e cheguei e fiquei maravilhado com a presença de muitas flores. Até tem uma Kombi aqui dentro. Eu não sei por quê. Eu não sei por que tem uma Kombi, mas provavelmente me disseram que é para fazer um consultório. Então, provavelmente vai ser muito bom para todos que estiverem aqui presentes. Valeu? Um abraço. Receba os aplausos da plateia, o Godofredo. Agora eu vou dizer, já perceberam que tem uma diferença de narrativa? Tira aí a parte do tratamento de irmãs, né, de pais do Senhor, tira, que é muito comum aos dois, mas perceberam que tem uma diferença? Eles estão falando da mesma coisa para pessoas diferentes e de uma forma diferente. Eles disseram a mesma coisa. Agora que se sou eu. E aí, mulher? Nunca. Eu ligaria e falei, amore, pastora? Boa, 06, boa. Amore, olha, cheguei aqui na igreja, o negócio tá diferente aqui. Botaram a cortina bonita lá, botaram uns arcos dourados, tem umas flores amarelas bonitas, tem uma mesa
aí grande, dá até para jogar um ping-pong nela, no meio do altar, tem umas samambaias ali no meio. Não sei se é de verdade ou são de plástico, mas estão muito bonitas. Parece que são de plástico, mas ficou muito bonito, amor. Ó, trocaram o teclado de lado, botaram para lá. Eu até gostei, eu acho que vou mandar deixar o teclado sempre daquele lado, que vai me dar mais espaço para respirar ali. Já perceberam? Tem diferença? Quem está vendo com a sua ótica. É assim que os evangelhos apresentam Jesus, e é por isso que cada um apresenta de um jeito. Eu estou até fugindo um pouco da lição, mas é por isso que os evangelhos são apresentados de formas distintas, narrando os mesmos fatos. E João, por ser o mais próximo de Jesus, não é isso que a Bíblia fala? Que João era o discípulo que Jesus recostava a cabeça no seu peito. Era o mais próximo de Jesus. Então, por ser o mais próximo, quando você anda com alguém, não tem jeito. Ou esse alguém pega algumas características suas, ou você pega algumas características desse alguém, não é assim? Por que os filhos falam muito parecido com os pais? Porque estão ouvindo os pais falarem o dia todo. Você pega o bebê que nasceu aqui no Rio de Janeiro, leva esse bebê, morando com seus pais, para o Nordeste. Ele mora com seus pais no Nordeste. Ele vai começar a falar igual a quem? Igual aos seus pais ou igual aos vizinhos dele? Igual a quem? De igual modo. Por quê? Porque está mais tempo com os pais, lógico. Quando ele crescer, começar a ir para a escola, é diferente. Ok, mas nas primeiras palavras, o jeito de falar, a formação linguística, neurolinguística dele vai ser em cima do vocabulário, do sotaque dos pais. Faz o contrário. Pega um bebê de pais que nasceram, pais cariocas que nasceram aqui no Rio de Janeiro, pega esse bebê e leva ele para ser criado pelos avós lá no Nordeste. Ele vai aprender a falar igual a quem? Tem jeito. Porque quando você convive e é próximo de alguém, você adquire características daquela pessoa. É o jeito de falar, é o jeito de comportar, é o jeito de olhar as coisas. Então, João, por ser o discípulo mais próximo de Jesus, ele olhava os fatos com um olhar muito parecido com o olhar que Jesus olhava. É por isso que ele apresenta Jesus de uma forma diferente. É por isso que ele não precisa de figuras de linguagem para fazer relação e apresentar Jesus. Ele fala de Jesus diretamente como ele é. Então, se você chegasse para mim e dissesse, pastor, eu só tenho mais esse dia de vida, eu vou morrer amanhã, e nunca li livro nenhum da Bíblia e queria conhecer Jesus. Qual o livro que eu leio? Eu vou dizer para você, leia João. Porque João apresenta Jesus sem desvios. João apresenta Jesus como ele é. E aí, nessa característica da narrativa de João, ele utiliza esse tipo de Jesus já empregado por Deus lá no Velho Testamento. Então você vai ver muito no Evangelho de João a expressão eu sou. Por exemplo, o texto que a gente leu aqui, que é o texto áureo da lição, que é João 14,6. Jesus falando, eu sou a vida. É disso que a gente está falando. Vamos dar uma lida aqui? Eu não gosto só de... eu não dou aula, eu esmiuço a lição, mas é bom dar uma base aqui. Eu não fico lendo revista, não. Mas vamos ler um pedacinho aqui, só para ver se eu estou falando besteira ou se eu estou falando o que está na revista, né? Vamos lá. No início do 6º capítulo do Evangelho de João, lemos que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, com vistas de alimentar a numerosa multidão. Avançando na leitura do texto, observamos que no dia seguinte a multidão foi em busca de Jesus, do outro lado do mar. Por que é que Jesus faz esse movimento aqui de multiplicação? Porque ele foi indagado depois do evento. Jesus apresenta-se, faz o sermão, alimenta a multidão, a multiplicação dos pães. No dia seguinte, as pessoas voltam para Jesus com aquela cara de fome. E fome é um negócio engraçado, né? Falar de fome quando está fazendo jejum, né? A fome é um negócio engraçado, né? Você vai, sacia, come aquele angu à baiana, aquele mocotózinho com feijão branco, aquela feijoada com paio, aquela sopinha de ervilha. Vigia, pastor, né? É para te tentar mesmo, irmão. Eu sou o tentador nessa manhã.
aquele churrasquinho, com aquela picanha, com a gordurinha do lado assim, ó. Aquela alcatra no queijo, aquela linguicinha de pernil. Ô, Jeová! Aí você vai com fome, come aquilo tudo. Daqui a 4 horas você está o quê? Com fome de novo. Não foi diferente. As pessoas comeram pão, no dia seguinte tinham fome de novo, voltaram para Jesus. Ó, vamos lá, porque eu não vou mais na sinagoga, não. Porque na sinagoga ele só bate na gente, bate na gente. Eu vou ouvir uma palavra de um cara que está falando coisas boas e que ainda me dá comida. Gente, eu não vou ficar enfeitando. Foi isso que aconteceu. Além das palavras de Jesus serem diferentes dos que eles estavam acostumados a ouvir, dos fariseus nas sinagogas, Jesus ainda alimentou eles no dia anterior. Então por que eu vou vamos lá, por que eu vou numa igreja que só tem cajado, se eu posso numa igreja que tem um docinho e depois ainda tem um lanchinho de graça para mim? Foi o que aconteceu. E aí Jesus, quando foi interpelado por eles, pregou, falou e dispensou. Já estou conjecturando, tá? Dispensou as pessoas. No dia seguinte, a multiplicação. Aí eu dispensar as pessoas, ninguém foi embora. Deu a bênção apostólica, ficou todo mundo olhando para Jesus. Tipo assim. E aí? Cadê o pão? Aí Jesus, cheio da sua sabedoria divina. Eu sei que vocês estão querendo, né? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês vieram buscar pão, né? Mas eu sou o pão da vida. Olha que pérola que Jesus nos deixa nesse momento. Já utilizando do tipo que Deus falou lá no passado. E aí, por isso que eu falei, alguns discípulos presenciaram esse mesmo evento e não descrevem esse evento desse jeito. João descreve assim. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Se você come e tem fome de novo, se você comer o pão da vida, você não vai ter fome nunca mais. Porque a sede da sua vida, eu não estou falando de físico, né? Estou falando do espírito, da sua alma. Você não vai mais voltar a ter fome. É por isso que você não precisa aceitar Jesus todo culto. Eu aceitei Jesus hoje, eu pequei hoje. Tem que voltar, eu vou aceitar Jesus de novo. Não, aí tudo bem, fiquei uma semana, aí pequei, tem que aceitar Jesus. Não, aceitar Jesus é uma vez só. Arrepender-se dos pecados é o tempo todo. Pequei ontem, me arrependi. Aí pequei amanhã, vou me arrepender de novo. É assim. Mas aceitar Jesus é uma vez só, porque quando a gente come desse pão, a gente não tem fome. A nossa alma não tem fome nunca mais. Amém? Jesus usa uma outra expressão para dizer, eu sou, que é a expressão que está em João 7. Eu sou a luz do mundo. E, não obstante, tem um evento também por trás disso. Existia a festa das luzes, para lembrar-se. Israel tem uma característica de que as festas de Israel nunca foram festas ao léu, ao acaso. Estou com vontade de fazer uma festa. Não. As festas de Israel, as festas dos hebreus, as festas dos judeus, sempre eram festas que traziam à memória coisas que já tinham acontecido. Assim era a Páscoa, assim era a festa dos tabernáculos, assim era a festa das luzes. Na festa das luzes, todo mundo saía das suas casas, botava barraca na rua, acendia lamparinas, acendia velas e fazia-se menção a grandes eventos que já tinham acontecido no passado, ainda lá na saída do povo do Egito, ainda lá no tempo do deserto. E era uma grande comemoração, a festa das luzes. Acabava-se a festa das luzes, no dia seguinte recolhiam-se as barracas, todo mundo ia embora para suas casas de volta. Acabava aquele clima de festa e tudo voltava a ser como era antes. Então, você entender, quem foi católico aqui? Levanta a mão, por favor. Quem foi católico? Eu tenho uma cara de padre mesmo, hein? Sim. Sim, exatamente. Eu fui católico muito tempo. Inclusive, brinquei com o filho, mas eu quando eu era garotinho, né, novo, eu era muito ativo na igreja católica, inclusive eu queria ser padre. Né? Já contei isso aqui. Agora, vocês imaginam eu padre? Meu Deus do céu. Eu ia ser excomungado no primeiro mês, né? Ia botar a igreja para dançar, para pular, ia levantar a batina. Não ia dar certo. Tinha que ser pastor mesmo. Mas eu fui católico muito tempo. E aí, enquanto católico, eu participava sempre das quermesses, participava das festas de Santo Antônio, que é a chamada festa do
vem, né? Você anda para um lado, anda para o outro, acabou a festa. Aí tem aquelas barraquinhas, e lá tudo é festa. Tudo é festa, tudo é lindo. Não era diferente no tempo de Israel, era exatamente isso. Quando as pessoas iam para a festa das luzes, montavam-se as barracas, todas iluminadas, cada um oferecia uma comida, o outro ia lá e comia a comida do outro, e o outro comia a comida do um, e assim, quem não se falava, passava a se falar ali, mas só que acabava a festa, acabava aquele clima todo. Cada um voltava para sua casa, o vizinho que não se falava voltava a não se falar, e estava tudo como sempre foi. E aí Jesus, imbuído desse evento aqui, da festa das luzes, ele, em outras palavras, diz o seguinte: vocês fazem uma vez por ano uma festa onde tudo fica bem, né? Onde todo mundo fala com todo mundo, onde um come a rabanada que o outro fez, o outro come a cocada que o outro fazia, o outro come o pão asmo do outro, o outro toma o vinho do outro, tá tudo certo, não, acabou, cada um vai para sua casa, né? Vocês são assim, eu não. Vocês estão comemorando a festa das luzes em Israel, para o povo judeu, eu não. Eu sou diferente. Eu sou a luz do mundo. Eu não sou a luz de Israel, eu sou a luz do mundo inteiro. E quando chega a luz do mundo inteiro, é necessário exercitar-se o perdão. Então todo mundo que não se falava passa a se falar. Todo mundo que tinha uma coisa contra o outro se perdoa, porque eu vim exercitar isso aqui na terra. Então Jesus aproveita esse evento, aproveita esse exemplo, aproveita essa ocasião para ensinar para eles e para nós como deve ser o nosso comportamento. E aí, né, em outra passagem, você vai ver dizendo que Jesus é a luz do mundo e que hoje a luz do mundo somos nós. Nós não podemos ter esse comportamento de festa das luzes. Nós temos que ter o comportamento de luz do mundo. É bem diferente. Festa das luzes é aquele aniversário que você faz para o seu filho e você, porque não tem jeito, vai chamar aquela irmã do seu marido que você não fala porque ela falava mal de você, mas é tia do seu filho, tem que chamar e vai lá e serve um refrigerante com vontade de dar uma cuspida lá, mas tá, o refrigerante tem que chamar porque é parente e tá, acabou, ela vai embora, acabou, vai ficar um ano sem vê-la, ou não, menos de um ano que ela vai também te chamar para a festa do filho dela, você vai ter que ir com aquela cara amarrada, vai ter que comprar um presente, vai ter que ir. Isso é festa das luzes. Mas não pode ser esse nosso comportamento. Obrigado, irmã Dilma. É um comportamento hipócrita. O nosso comportamento não pode ser o comportamento de festa das luzes. Nosso comportamento tem que ser o comportamento do eu sou a luz do mundo. Nosso comportamento tem que ser o seguinte: pisou no meu calo? Está perdoado. Segue-se a vida. Libera o perdão e segue a vida. Você não precisa ficar abrindo oportunidade para a pessoa pisar em você novamente. Não precisa disso. Mas não tem essa coisa, perdoa, mas ele no meu canto. Não. Perdão é perdão. Perdão é reestruturação de relacionamento. Com alguns cuidados, é lógico que sim. Né? Com algumas observâncias a serem feitas, é lógico que sim. Mas não existe essa coisa de eu perdoo, mas ele segue a vida dele e eu sigo a minha vida. Não existe isso. Isso não é perdão. Isso é festa das luzes. E nós não somos festa das luzes. Nós somos o quê? Luz do mundo. Amém? Por isso que Jesus aproveita essa ocasião para usar novamente o eu sou. Eu sou a luz do mundo. Jesus utiliza-se de uma outra expressão para falar o eu sou novamente. Está em João 10. Dá uma corrida aqui. João 10. Ele fala, como exemplo, o trabalho pastoril para descartar outras verdades espirituais a seu respeito. Quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Engraçado, vou voltar aqui e dizer novamente, você não vai ver outros evangelistas escrevendo desta maneira. Só João. Só João. Quando você vê, por exemplo, um outro evangelista falando de pastor e de ovelha, você vai ver dizendo, o bom pastor, né? Ou você vai ver, deixou as 99, tudo através de parábola. João não, João diz a narrativa do jeito que Jesus estava falando. Eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo o seguinte, não tem outro jeito. O que é porta, gente? O que é porta? Entrada aí, entrada e saída, não é isso? A porta é um instrumento que faz você atravessar de um ambiente para outro ambiente. Não é isso, engenheiro? Não é isso, mestre de obras? Não é isso? Você sai de um ambiente para outro ambiente. A porta pode nem ter porta, pode ser só um portal, mas ela é a separação, pode ser só, como é que chama?
É portal mesmo, né? Pode ser só um portal, mas ela cria uma diferenciação entre um ambiente e outro ambiente. Eu estava ali atrás agora com a irmã Tânia. Você está convidado, se você quiser, com muito cuidado, por favor. Vai ali, quiser olhar a obra que a gente está fazendo. Eu estava ali atrás com a irmã Tânia olhando a obra. Quando a gente voltou aqui para o templo, o que eu falei, irmã Tânia? Misericórdia, que diferença. Porque lá não tem ar-condicionado. Aí quando a gente abre a porta, vem aquele bafo do dragão. Uou! Aí quando a gente entra aqui de volta, vem a Elsa aí. Let it go, né? Dá uma sopradinha aqui. Por que isso? A porta, ela separa um ambiente de um outro ambiente. E Jesus diz o quê? Eu não sou só o bom pastor. Eu sou a porta que as ovelhas têm que atravessar. Se não for por mim, elas não vão chegar ao redil. Elas não vão chegar ao aprisco. Pode ter qualquer outro dizendo que é porta. Não é. Eu sou. Pode ter diversos pastores, mas eu sou a porta. É por isso que nós, pastores com P minúsculo, nós cuidamos de um rebanho que não é nosso. Você não é minha ovelha, não. Você não é a ovelha do pastor Silas, não. Você não é a ovelha dos pastores aqui da igreja. Você é a ovelha de Cristo. Nós somos pastores com P minúsculo. Ele é o pastor com P maiúsculo. Porque a gente está cuidando de um rebanho que precisa atravessar essa porta. Se não passar por essa porta, irmãos, a gente pode se reunir aqui 50 anos na EBD, pode ser dizimista o tempo todo, pode ser ofertante o tempo todo, pode cantar, pode pregar, pode fazer milagre. Se não passar por essa porta, não tem parte no reino de Deus. Amém? E ele fala isso com categoria, e João registra. Eu sou a porta das ovelhas. Tem que passar por mim, não tem jeito. Todos nós aqui já passamos por essa porta, amém? Todos nós já atravessamos o ambiente da perdição e entramos na sala do Todo-Poderoso, amém? Amém, irmãos? Eu, quando estava estudando essa lição aqui, falei, Jesus, isso aqui é uma mensagem, essa lição aqui é uma mensagem evangelística, porque ela apresenta Jesus com simplicidade, mas de uma forma direta, como ele é. Eu estou até pensando que semana que vem é um culto temático, né? Um culto de noite de testemunhos. Eu vou pegar alguns elementos aqui dessa lição para preparar a mensagem da semana que vem, que é muito rico. O texto diz aqui, em seguida ele põe em contraste os ladrões, salteadores e a porta. Jesus está afirmando rigorosamente que não há outro caminho, nenhum outro acesso válido. Ele é a única passagem por onde passa o rebanho de Deus. Foi o que a gente acabou de falar. Ele também fala, eu sou o bom pastor, voltando a falar de ovelha e pastor. Na sequência do texto, observamos que Jesus continua apontando contrastes. Estes versículos entre 11 e 18, do capítulo 10, ele põe em relevo o mercenário e o pastor. O mercenário é aquele que tem por objetivo obter vantagens financeiras. O mestre deixa claro, o mercenário não é pastor. Ovelhas não pertencem a ele. O que eu acabei de dizer aqui para vocês? Vocês não são minhas ovelhas. Vocês são ovelhas de Jesus, eu só cuido, eu só tomo conta do rebanho. Mas as ovelhas não são minhas, eu sou um pastor com P minúsculo. E Jesus alerta. Aqui tem muita gente que já foi ovelha de outros ministérios. Eu já fui ovelha de outros ministérios, graças a Deus. Deus foi bom comigo. Todos os ministérios que eu passei, eu encontrei pastores. Mas a gente sabe, a gente está vendo o tempo todo aqui na nossa vizinhança, a gente vê o tempo todo em rádio, em televisão, a gente vê internet, o tempo todo a gente não é bobo, né? A gente tem a mente de Cristo, amém? Ou estamos lutando para tê-la, não é isso? Amém? Então a gente já conhece do jeito de falar, do jeito de se posturar, quando é pastor e quando é mercenário. Mas tem pessoas que são, infelizmente, levadas por isso. Mas tem muito mercenário. Por que Jesus fala aqui? Porque Jesus estava vendo televisão e viu lá os caras pedindo para vender a casa e dar a casa, vender o dente de ouro e dar o dente... Não, Jesus não estava vendo televisão. Mas Jesus aponta aqui esse paralelo para deixar para a gente o alerta. E como é que ele faz esse paralelo se ele não estava vendo nada disso? Ah, porque ele é onisciente. Sim. Mas naquele instante ele privava-se de propósito da onisciência. Mas ele via pastores apacentando ovelhas só preocupados com a carne que a ovelha poderia dar, ou se a lã estava crescendo ou não estava. Não estava preocupado com a saúde da ovelha. A preocupação não era a saúde da ovelha, era se a lã crescia para ele conseguir tosquear a ovelha e vender a lã e fazer dinheiro. Era essa a preocupação dos pastores mercenários. Fala, Marcelino.
Sim, sim. E estavam preocupados mais com as oferendas do que com a adoração ao povo. Eles ficavam com as oferendas. Eles cobravam para dar aí uma indulgência. Não sei se vocês pensam como eu, mas não é muito difícil a gente ver isso hoje não, né? A gente vê isso pra caramba, né? E por causa disso, mesmo nós sendo membros de um corpo, de uma igreja saudável, madura na questão financeira, inteligente, aqui ninguém dá dízimo porque é forçado a dar dízimo, aqui ninguém participa de campanha porque se não for participante de campanha vai para o inferno, aqui ninguém dá oferta porque se não ofertar vai ser amaldiçoado. Não existe isso aqui, graças a Deus. Mas nós somos uma igreja que tem essa maturidade e já sabemos por que Deus nos chamou. Deus nos chamou para cá para sermos ministrados, para crescermos e para expandir esse evangelho pelo Brasil. A gente sabe disso. E isso tem um custo. E por conta desse custo, a gente está o tempo todo explicando para onde vai o recurso, qual é a necessidade. E aí, por conta desses mercenários, nós somos taxados de bobos. Nosso pastor é chamado de mercenário o tempo todo por aí, embora ele seja muito transparente e aponta para a gente o que é feito. Mas a gente não está preocupado com isso, porque quanto mais caluniados nós somos, mais a igreja cresce, graças a Deus. Graças a Deus. Mas Jesus, sabendo disso, já explica a diferença de um pastor e de um mercenário. O mercenário só está preocupado com dinheiro. O mercenário não está preocupado com a saúde da ovelha. Pastor, não. A ovelha pode ter doença e o seu pelo, né, sua lã, não crescer. Mas ele não está preocupado com a lã. Ele está preocupado com a ovelha. O bom pastor não está preocupado se a ovelha tem um dízimo alto ou se ela tem um dízimo pequeno. O bom pastor não está preocupado se a ovelha anda a pé ou se ela anda de carro zero. O bom pastor não está preocupado se a ovelha mora em casa própria ou se ela mora de aluguel. O bom pastor está preocupado com a saúde espiritual e emocional dessa ovelha. O meu desejo é ser para vocês aqui, com P minúsculo, esse bom pastor. O meu desejo é que quando eu não estiver mais com essa relação de pastor com vocês, por alguma razão, ou porque Deus me levou para um outro lugar, ou porque Deus levou você para um outro lugar, é que onde você estiver, você encontre sempre bons pastores que estejam mais preocupados com quem vocês são, com a necessidade que vocês têm, do que com aquilo que vocês têm para dar como lã. Esse é o meu desejo. Amém? Jesus também deixa outro exemplo aqui do eu sou. São sete ocasiões. Você vai encontrar em João também uma outra expressão de Jesus falando eu sou. Essa está em 11, do verso 1 ao 45, e contextualizando, Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fez essa declaração no episódio da morte e ressurreição de Lázaro. Naquele dia, diante da incompreensão dos seus ouvintes, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso aqui, ele foi interpelado na morte de Lázaro. Lázaro já morto 4 dias. Jesus recebe a notícia. Vamos lá. Jesus estava longe do local onde estava Lázaro. Ele recebe a notícia de que Lázaro estava muito doente. E o interessante é que Jesus não para. Jesus amava Lázaro. Jesus não para o que ele estava fazendo para ir atrás de Lázaro. O cálculo diz que Jesus, com 1 dia e meio, chegaria onde Lázaro estava. Então, Jesus recebe a notícia e não para de imediato para ir a Lázaro. Se Jesus chega com 4 dias depois de morto, ele recebe a notícia de que Lázaro ainda não tinha morrido, estava doente, no mínimo, a gente tem um atraso aí de 2 dias entre receber a notícia e ir. Ou seja, ele estava fazendo algo importante. Ele não estava fazendo qualquer coisa, ele não estava tirando férias. E ainda que tivesse. Jesus merecia férias, né? Porque, pelo amor de Deus, como que o cara trabalhou, né? Vamos combinar. Se eu trabalho 1 ano e já fico cansado, imagine Jesus trabalhando a vida inteira, fazendo milagre, curando. Né? Mas ele não estava de bobeira. Ele estava fazendo alguma coisa que requeria a atenção dele. E quando ele chega, Lázaro já estava morto há quanto tempo? 4 dias. Já preguei aqui, acho que eu já preguei uma mensagem aqui que fala sobre os 4 dias, não já? Já falei sobre isso aqui para vocês? Que o judeu esperava até o 2º dia para declarar morte de verdade. Já falei disso. Eu não falei do Lázaro, eu falei quando eu falei da ressurreição de Jesus. Não, até o 2º, e aí Jesus já estava morto ao 3º. Eu falei disso numa mensagem. Já era 3 dias, então toda a esperança já tinha acabado.
Mas era isso. Os judeus não tinham uma autópsia. Então eles esperavam para decretar, para sepultar, até 2 dias se esperava. A não ser que fosse uma morte não natural, um acidente, perdeu a cabeça, né? Estourou o coração, aí não, aí morreu. Mas se fosse uma morte natural, que o corpo estava intacto, esperava-se uma possível ressurreição, uma possível volta, um possível engano naquele diagnóstico de morte até 2 dias. E Lázaro já estava morto há 4, ou seja, todas as esperanças que ainda podiam existir já tinham acabado. E as irmãs estavam em desespero. E Jesus chega e elas falam o quê? Ó mestre, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus fala, não, fique tranquilo, ele vai ressuscitar. Nesse evento, você vai ver lá em João 11:35, a expressão, que é um dos menores versículos da Bíblia, né? Jesus chorou, João 11:35, e as pessoas até confundem isso. Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus não estava triste porque Lázaro tinha morrido, porque, primeiro, ele mesmo já tinha acabado de dizer, ó, ele vai ressuscitar. Ele, Jesus onisciente, Jesus todo-poderoso, Jesus filho de Deus. A morte não abalava Jesus, porque a morte, para ele, era uma etapa da vida. Então Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou por conta do sofrimento de Marta e Maria, por ver o impacto que a morte ainda causava no ser humano. Alguns teólogos dizem até que ele chorou por perceber que as pessoas ainda não tinham entendido o que ele já tinha explicado tanto. Mas eu não vou nem por essa seara aí, eu vou pela seara do sofrimento de Marta e Maria, e Jesus chora. A Bíblia diz que Jesus chorou em 3 momentos, vocês sabem quais são? Esse é um, qual é o outro? Getsêmani, esse é fácil, mais um. Hã? Não consegui ler seu lábio, você falou muito baixo. Tá? Hã? Alguém fala mais alto perto dela para mim, o que ela falou? Hã? Não. Não, ali, não, pelo menos não relata. Quando ele entra em Jerusalém, volta para Jerusalém, Jesus chora, tá lá. Mas depois você lê isso aí. Então, só uma curiosidade bíblica. E aí, Jesus diz para ela que ele vai ressuscitar e dá uma razão. Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar naquele grande dia. Quando você for ver naquele grande dia, você vai ver que na sua Bíblia deve estar, se a sua Bíblia for igual a minha, vai estar com D maiúsculo, porque ela não está falando de um dia qualquer. Ela está falando no dia do juízo final, tá? Naquele grande dia ele vai ressuscitar. E Jesus fala, não é nada disso não. Ele vai ressuscitar e vai ser agora, porque quando eu quero operar milagre, eu não espero dia nenhum, eu faço agora. Jesus, quando determina, acontece e ponto. E aí, Jesus diz, ele vai ressuscitar por uma razão. Porque eu estou aqui. E eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou traduzir isso aqui para a sua realidade. Jesus está aqui. Amém? Jesus está aqui. Quem crê nele, ainda que esteja endividado, vai ter as suas finanças saradas. Quem crê nele, ainda que esteja desempregado, vai ter o sustento da sua casa. Quem crê nele, ainda que esteja doente, vai viver. É isso que Jesus estava falando, porque ele usou exemplo macro. Essas coisas que eu citei aqui, desemprego, falta de dinheiro, doença, né, problema familiar, tudo isso são coisas que a gente, de uma forma ou de outra, tem como solucionar. Mas e morte? A gente não tem como solucionar a morte. Então ele pega o exemplo maior para dizer para mim e para você que ele é o dono desse exemplo maior. Se ele é dono do exemplo maior, é claro que ele domina todos os outros exemplos que estão abaixo disso. Então Jesus é o dono da vida, ele é a ressurreição, ele diz categoricamente, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida, meu irmão, ele está com você o tempo todo. Fica tranquilo, o cenário é de quê? De profunda tristeza, um apontamento para a morte, está dizendo que não vai dar mais certo, está dizendo que vai demitir todo mundo, está apontado que seu casamento vai acabar, estão dizendo que você não vai ter como pagar suas contas. Fica tranquilo, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a garantia de que você vai vencer todos os obstáculos que vierem sobre você. O Renan de Mello, meu amigo, o autor, continua dizendo aqui. É o Renan, não é? Que é o autor da revista, é isso? Comentarista, né? Isso. Nosso amigo, meu amigo Renan, diz o seguinte: ressurreição e vida não são um dia, são uma pessoa. Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, estão nele.
É importante frisar nesse ponto que primeiro vem a ressurreição, depois vem a vida. Afinal, a ressurreição é a ressurreição em Cristo que dá acesso para a vida eterna com Deus. Aí Marta disse, se tu estivesse aqui, não teria passado, aí a gente já falou sobre isso. Mais uma expressão que Jesus usa para a gente concluir, eu sou, que é o que a gente leu, o caminho, a verdade e a vida. Na noite anterior ao Calvário, os discípulos, querendo saber para onde o Senhor iria, foram consolados e incentivados por ele, em crer que seria preparado um lugar para eles. João faz-nos saber que Tomé redarguiu. Não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E eis que surge uma das mais poderosas afirmativas do Novo Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa expressão de João 3,16, João 14,6, se une à expressão de João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Talvez sejam os dois versos mais importantes da Bíblia. Talvez. Se pudéssemos elencar, né, que todo o texto que está lá é importante. Jesus chorou, é importante. Um bode para expiação do pecado, é importante. Tem ensinamento nisso. Em tudo tem. Não matarás, em tudo tem. Toda a Bíblia tem. Então não dá para a gente elencar o que é mais importante ou não. Mas se a gente pudesse, esses dois estariam bem perto lá do pódio. Olha que expressão, e uma completa a outra. Porque é que Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Filho que ele deu ao mundo é o caminho, a verdade e a vida. E se alguém não acreditar nele, não tem a vida eterna. Se a gente pega esse verso e faz a antítese dele, né, a ideia inversa, olha como é que ele ficaria. Vamos lá, ele é o quê? Eu sou a verdade e a... Então, se não for eu, o caminho está errado. Tem morte, não tem ressurreição. Não tem verdade, é mentira. Então, vamos lá, fazendo antítese. Se não for Jesus, não vai chegar a lugar nenhum, vai morrer, porque é um caminho de mentira. Ou, ao contrário, né? É um caminho de mentira que vai levar à morte. Continuando a antítese, o que diz o restante do verso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode qualquer um se levantar dizendo que vai te dar salvação, que vai te levar a Deus. Não vai acontecer, porque a antítese diz o seguinte: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos que não estiverem em mim, estão longe do Pai. Não chegarão ao Pai. Na verdade, a antítese é mais fácil de entender do que a ideia principal, porque ela já aponta o que vai acontecer. O verso é tão cheio, ele é simples, né, na sua redação, ele é simples, mas ele é tão cheio de verdade que a antítese já explica o que vai acontecer com quem não acredita em Jesus. Por isso que ele enche o peito e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro, não tem como chegar, não tem como se pautar se não for em Jesus. João apresenta Jesus dessa forma, para deixar claro para a gente que Jesus não é um coitadinho. Ah, coitadinho de Jesus, está pendurado na cruz, deu a sua vida, sofreu tanto. Não. João traz essa narrativa para dizer para a gente que Jesus não é um profeta. Ah, Jesus é um profeta. João traz essa narrativa para dizer para a gente que Jesus não é um ser humano qualquer que fazia milagre, porque a gente conhece um monte na Bíblia que fazia milagre. Eliseu, Elias estão aí para nos rechear de exemplo. Um fez 7, outro fez 14. João traz essa narrativa para não dizer essas coisas que a gente já sabe sobre Jesus. João traz essa narrativa para pegar essas coisas, unir em um só conceito e dizer: Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o aguardado das nações. Jesus é aquele cujas portas levantam as suas cabeças e ele passa e todos vão dizer: quem é este? Ah, já chegou o Rei da Glória. Jesus é descrito em João como um conquistador poderoso. Em suma, Jesus é descrito por João como o Rei
da glória, dominador do universo. Nunca duvide disso, meu irmão. Você não serve um Deus que é um qualquer. Essa palavra Deus, na verdade, ela é até humana. A relação de Jesus com o Criador, com o eu sou, você não vai ver Jesus em momento algum chamando de Deus. Deus, não. Jesus fala, Pai. Essa é a relação. Deus é uma palavra, tanto que tem um texto aqui que você vai ver que Jesus fala assim, aqueles que o Pai, aquele que vocês chamam de Deus, essa relação Deus é humana, é nossa. E Jesus vem cá para quebrar isso. O Senhor não é só Deus, o Senhor é nosso Pai. E Jesus é o Filho dele que entregou, que outorgou a nós também sermos chamados de filhos de Deus. Você tem um irmão mais velho, poderoso, chamado Jesus. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que cuida de você. E João descreve isso com maestria. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, se nada do que eu falei aqui ficar na sua memória, pelo menos uma coisa fica. João descreve Jesus de uma maneira singular e particular, que nenhum outro evangelista descreve. Mas João descreve Jesus muito mais próximo da realidade que Jesus se apresentou, por conta da proximidade dele. João apresenta Jesus muito mais próximo do comportamento que nós devemos ter. Se Jesus disse, eu sou o pão da vida, você tem que ser pão da vida para alguém. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, você tem que ser luz do mundo para alguém. Se Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, você tem que levar vida aonde você caminha. O comportamento de Jesus descrito aqui em João é para eu e você replicarmos por onde quer que passarmos. Amém? Que Deus abençoe você e que essa palavra fique cravada e pujante no seu coração. Obrigado pela oportunidade. Louvado seja Deus. Amados, ainda em continuidade ao dia D, o Espírito Santo, na semana retrasada, meio que, revelou no nosso pastor uma dessas ações que nós estamos fazendo. E eu quero perguntar aqui, pedir que levante a mão, quem esteve neste domingo retrasado e levantou sua mão a respeito de trabalhar na casa do Senhor. Você que é membro aqui, você que está na casa aqui, está congregando conosco e deseja trabalhar em algum departamento. Aqui uma irmã, outra aqui irmã, duas aqui atrás e duas aqui atrás. Você vai receber agora um folheto, tá? Você que deseja trabalhar em algum departamento, olhou, falou, puxa, acho que eu posso somar alguma coisa aí com o DINC, com as crianças, olha, está faltando isso aqui. O pastor Miles, saudoso pastor Miles, ele disse num Fogo para o Brasil que aquilo que muitas das vezes positivamente te incomoda num trabalho pode ser o chamado de Deus para a sua vida naquele mesmo trabalho. Você observa e fala, poxa, a EBD podia ter isso, isso, isso. De repente, Deus está te chamando para isso. Você crê? Então, você que levantou a mão, no final do culto, nós estaremos, os amados irmãos estarão ali catalogando teu nome, pegando seu telefone, nós estaremos apresentando aos departamentos esses nomes, para que a obra do Senhor, ela não pare. Você lembra? Na confecção do tabernáculo, foi dito a respeito do candelabro que a chama não poderia fazer o quê? Então, enquanto estamos aqui na terra, seja esta chama no candelabro, mantendo a obra de Deus de pé. Que Deus possa estar vos abençoando. Tá? Você que pegou aí, recebeu o panfleto, nós estaremos fazendo essa triagem no final. Tá? Você leve lá seu nome. As atividades das orientações, elas permanecem ainda, nós não vamos encerrar, não encerramos, tá? As crianças, para os pais aí, elas estão agora evangelizando no nosso quarteirão, estão literalmente rodeando Jericó, né? Elas já estão fazendo aqui o nosso entorno, fazendo um barulho santo, apresentando Jesus
a nossa vizinhança, a nossa comunidade. Portanto, se você não vê ela descer aí, aguarde um pouquinho, nós estaremos recebendo elas aí com alegria depois desse evento. Gostaria de convidar o pastor Wilton. Vamos nos pôr de pé. Senão vocês não vão poder continuar aí nas atividades. Apresentar esse pedido de oração, orando pelo término também. Aleluia. Vamos orar então pela senhora Herondina, AVC, está no Hospital da Posse, na Sala Vermelha. Então a Igreja de Cristo aí, grava esse nome, Dona Herondina. Ela teve um AVC e nós cremos no poder da oração, amém? Nós estamos aí na conferência da intercessão, então vamos interceder aqui pela essa senhora, e Deus visite ela lá onde ela estiver naquele momento, amém? Então estenda suas mãos aí, lá para a direção aí lá do hospital. Se você não souber a direção, você bota para cima aí que Deus sabe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença esta manhã, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pelo estudo desta manhã, pela vida do pastor Rafael, Deus, onde trouxe o ensinamento aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, entendidos, Senhor Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida em nossas vidas. Senhor Deus, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, derramar em nossos corações o entendimento, Deus, da Tua palavra, para que nós possamos guardá-las e assim não pecar contra Ti, Deus. Deus, que a Tua palavra venha a ter vida e vida em abundância em nossas vidas, Senhor. Deus, que Tu possas, Senhor Deus, usar a cada dia mais, Senhor Deus, os professores da IBD, para que eles possam ser bênçãos, Senhor Deus, para a Tua igreja. E neste momento, Senhor Deus, nós estamos com as mãos estendidas, Senhor Deus, para a direção do hospital, Senhor Deus, pela vida da irmã Herondina. Toma ela nas Suas mãos, visita ela neste momento, Senhor Deus, e envia um anjo, Senhor Deus amado, um anjo que só o Senhor pode enviar, Senhor Deus, para visitar essa senhora, Deus. Vai lá no quarto onde ela está neste momento, nessa sala vermelha, Senhor Deus, que ela possa receber uma visitação neste momento, Senhor Deus, nesse horário que nós estamos orando, às 10h55 da manhã, ela possa receber uma visita especial vinda de Ti, Senhor. Deus, cura, Senhor Deus, que é onde tem que ser curada. Usa os médicos, Senhor Deus amado, usa os enfermeiros, usa as pessoas que ali estão ao redor. Deus amado, a Tua igreja está orando neste momento, orando, Senhor Deus, em uníssono, orando, Senhor Deus, de um só propósito, de uma só visão, pela vida da irmã Herondina, Senhor. Envia, Senhor Deus, o anjo da cura neste momento, e que ela receba, Senhor Deus amado, a Tua palavra de vitória sobre a sua vida. Traz a cura, traz a saúde sobre a vida da sua filha, e que aqui, Senhor Deus, nós possamos receber o testemunho vivo, Senhor Deus, que ela foi restaurada, a sua saúde, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Toma nas Suas mãos a Tua igreja, leva-nos debaixo das Suas poderosas mãos, guarda-nos, Senhor Deus amado, que à noite nós possamos estar aqui para cultuar o Teu nome e adorar na Tua presença. Obrigado por essa manhã, mais uma vez nós assim oramos e entregamos o Teu povo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, aplauda ao Senhor bem forte. Irmãos, mais tarde a gente continua com a conferência de intercessão, é às 18h30, tá? Traga uma pessoa, traga um visitante, tem um pregador especial aqui. Eu acho que a gente vai ter só que pedir às irmãs para dar uma manobrada nessa Kombi aí, para poder colocar mais algumas cadeiras ali, porque hoje domingo a tendência é que o culto fique mais cheio. Pode manter essas aqui, não tem problema, acho que elas vão cantar, adoração abençoada aqui, né? Se tiver faltando um motorista aí, você pode chamar a Gorete, que ela manobra ali para você aquela Kombi lá, tá, Cida? Pode chamar. Vá com cuidado, vá com calma para casa. Não esqueça, você que está fazendo o propósito, de meia-noite ao meio-dia. Já tem mais uma horinha para você segurar a sua onda aí. Deve ser muito difícil para as esposas, né? Especialmente esposas que o marido não é crente, né? Fazer jejum, porque aí tem que fazer o almoço e não pode comer, né? Deve ser difícil, mas Jesus vai te honrar. Jesus vai te honrar, fica tranquilo. Se você está fazendo ao contrário, aí vou até te dar uma satisfação. Eu vou falar essa noite, mas eu cometi uma gafe, uma bobagem, um deslize. Hoje eu mandei cancelar a cantina. A gente até, a irmã Rose sempre faz um cafezinho abençoado aqui para os professores, eu pedi para cancelar.
Porque tem gente que faz no horário X, tem gente que faz no horário Y. Eu não vou fazer aqui uma contraproducência. Não vou. Eu vou ficar... tem gente que faz o jejum de 7 às 7. Aí eu vou botar cantina aqui na igreja, gente, pelo amor de Deus, né? Não vou fazer isso. E não vamos morrer se não tiver cantina uma semana, 2, 3. Vamos morrer. De igual modo, por exemplo, tivesse alguma atividade aqui, pedir para ele cancelar, se tivesse alguma atividade de café, porque a gente está em propósito. Jejum é jejum. Está todo mundo junto nessa. Amém, irmãos? Quem está fazendo jejum aí, dá um glória a Deus. Quem está fazendo jejum aí, diga, está gostoso, Jesus. Você tem muita fé para falar um negócio desse. E hoje à noite eu dou uma outra instrução. Agora a gente vai entrar numa semana mais apertada ainda. Eu sei que essas 2 semanas não foram fáceis, mas Deus vai honrar, Deus vai abrir portas, Deus vai curar, Deus vai abrir oportunidade para quem está esperando aí vaga em cirurgia, vaga aí do processo andar, vaga em escola, que tem gente sem vaga em escola, vaga de emprego. Vai andar, essa fila vai andar em nome de Jesus. Afinal de contas, a gente crê num Deus que opera maravilhas, amém? Então, essa semana eu já vou desafiar você. Você vai entrar na última semana de jejum. Passe a semana toda já dizendo, obrigado, Senhor. Pronto, porque eu sei que você vai alcançar a vitória. Alguns ainda nessa semana, outros logo depois que terminar o jejum. Mas que vai ter vitória nessa igreja, vai. Eu creio que vai. Pai, leva-nos em paz para as nossas casas, guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos uma tarde abençoada e protegida pela Tua presença. E que a noite possa ser uma noite de adoração, uma noite de cura, uma noite de milagre, uma noite de salvação neste lugar. Nós te agradecemos e te pedimos a tua companhia, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, um bom almoço, um bom descanso. Até mais tarde.